dizer. Pode fechar a porta aí, eu quero ouvir. Só em pé. Eu me chamo Gisele. Eu não sou pregadora. E eu não sou pastora. Então, eu sou o quê? Eu sou uma professora. Por isso que o professor gosta de rodinha assim. E quando a Jaque me pediu para me dar uma palavra para vocês, eu falei, palavra eu vou dar. Mas assim, eu não sei pregar. Não sei ficar ali e pregar, igual os pregadores. E vocês vão entender por quê. Quando eu estava ali, eu estava pensando assim, gente, mas o que eu posso falar para quem já tem tanta experiência de vida, né? E aí eu resolvi contar um pouquinho, bem pouquinho da minha história, quando eu vim parar aqui e mostrar a palavra que Deus colocou no meu coração. Desde ontem eu estou pedindo a palavra e hoje no culto da oração veio uma palavra, acho que é a palavra mais conhecida da Bíblia e que eu tenho certeza que vai ter muita novidade nessa palavra. Eu me chamo Gisele, eu sou mãe de 2 meninas gêmeas de 13 anos. A maternidade para mim foi um dos momentos mais difíceis. Eu neguei a maternidade, né? Fiquei muito, muito triste quando eu descobri que eu estava grávida. E inicialmente eu tinha 3 fetos. Só me durou 2, né? Não foi uma gravidez planejada, embora eu já estava com o pai das meninas. Mas eu queria ganhar mundo. E achava que as minhas filhas eu ia me prender. Mal sabe eu, né? Que elas que me levam para o mundo. Eu tinha 35 anos quando elas nasceram. Já era uma gravidez tardia, nunca pensei em ter filhos. E eu dizia assim, minha mãe falava assim, não, vocês vão crescer, vão ter filhos. Eu meio, porque eu não dá muito trabalho. Eu tive 2 de uma vez. Então eu descobri agora que a boca tem poder. Mas são 2 bênçãos. Uma delas é a criança que ela escreve Valice, a outra canta louvor, vive aqui. Mas por que eu estou contando essa história para vocês? Porque a minha vida toda eu queria entender o que acontecia quando a gente morria. E com 5 anos de idade, antigamente, né, mas tipo assim, as mães não tinham muita noção das coisas como a gente tinha. Minha mãe me levou no enterro. Eu tinha 5 anos de idade. Minha mãe me levou no enterro, num cemitério. Eu nunca tinha visto. Hoje eu nem levo minhas filhas num lugar desse, a gente sabe que não é lugar para criança, né? Mas lá atrás, a minha mãe levou, né? E eu mudei, pelo menos era um cemitério jardim. Aí era um cemitério, para mim era um jardim. E eu perguntava, mas por que tem ninguém brincando nesse jardim? Ela fica quieta, menina. E eu vi uma boneca. E eu corri para pegar a boneca. Aí minha mãe, não pode. Essa boneca é da criança que morreu. Aí eu, morreu? E eu me lembro dessa cena assim, estou contando para vocês a cena de novo, porque eu queria pegar a boneca. Eu pensei, o que é morrer? Ela, você vai para o céu. Céu é onde? Lá em cima. Eu olhando, a minha cabeça deu um nó na cabeça, né? Aí daí minha mãe foi, era uma parenta dela, e eu vi o caixão, e vi descendo. E todo mundo chorando. E eu lá. Minha mãe, fica quieta, menina. Daí eu, mãe, como ela vai respirar lá dentro? Mãe, como ela vai respirar? Ela foi para Deus. Deus? A minha cabeça de criança, a gente não entendia, eu não entendia. Minha mãe era católica, espírita, umbandista, romana, cristã. Era uma mulher de fé, mas tudo muito misturado. E aí virou, eu queria entender para onde eu ia quando eu morrer. Quem era Deus e qual era o sentido da vida. E foi aí que eu percorri muitos e muitos locais. De tudo, um pouco, e às vezes muito. A última parada minha, eu já estava num limbo espiritualista muito grande. Eu servia muitos deuses. Era tanto Deus que eu ficava até perturbada, que vela que acendia, que cemitério que eu ia, que história que eu ia fazer, eu ficava perturbada. E toda vez que era para fazer um ritual na religião que eu estava, eu não fazia. Eu não sei porque na hora que era para você ser batizado, porque todas as religiões, elas querem fazer o que a Bíblia fala. Ela quer mostrar que ela tem um pai e uma mãe para você.
que você vai pertencer a alguém. Todas que eu passei, e foram bastante, mas eu nunca tinha ido numa igreja cristã. Todas. Xamanismo, budismo, espiritismo, macumba, candomblé e tanta coisa. E eu viajei muito atrás de Deus. E ficava só perguntando, Deus, onde você está? Fiz coisas de ficar 30 dias no mosteiro budista para ouvir Deus. Eu até achava que estava ouvindo, né? E um belo dia, no fim do pulso, porque você descobre Deus, e eu descobri pela dor, no fim do poço, já divorciada, já numa vida muito ruim. Mas mesmo a vida ruim era boa. Porque Deus nunca deixou eu cair no mar de pecado, de droga, de coisas assim, mas era uma vida triste, eu estava triste. E as minhas filhas também, assim, tipo, mãe, e eu levava ela em todos os lugares. E da última vez eu falava assim, não, você tem que botar roupa branca, e a menina falava, mas eu não quero. E eu levava. E aí, o que aconteceu? Um belo dia, uma amiga me chamou para vir nessa igreja. E eu falei para ela, eu odeio crente. Eu odeio. Não vou. Vai. E como ela tinha me colocado na Umbanda e tinha se convertido, ela tinha prometido a Deus que ia me tirar de lá e me converter. E eu não sabia desses planos. Quando eu cheguei aqui, eu passei muito mal. Eu sentei na cadeira e comecei, quero ir embora. Só que nesse dia, o pastor José entrou e tinha um pastor chamado pastor Renato junto com ele. E ele falou exatamente assim, nós temos um plano, um desejo que foi colocado no nosso coração de construir uma escola online. Só que a gente não sabe onde faz isso, o que faz. Aqui nessa igreja, tinha umas 4.000 pessoas. Deve ter alguém que sabe fazer isso. A gente precisa da sua ajuda. Essa minha amiga já tinha trabalhado comigo e deu um cutucão na cadeira. Pá! Aí eu, o que você está falando? Eu brigando, o que foi, Carol? Ela falou assim, tá ouvindo? Por quê? Eu já trabalhava construindo isso. Tinha construído no Exército, tinha construído na Guarda Municipal, tinha construído no Banco do Brasil, tinha construído muitas coisas. Só que eu tinha largado essa área. Eu estava vivendo de meditação, de ensinar os outros a esvaziar a mente. Então era disso que eu estava vivendo, da aula de yoga. Né? Eu já tinha bastante alunos, né? Tinha muita gente, já estava levando o povo a fazer coisas que hoje eu sei que era errado. A sua cara fica falando, vamos lá, gente, respira. Esvazia a mente, não pensa nada. Não chama nem Deus agora não, tá? Agora é sua mente, eu falava assim. E eu falei, tá doido, eu não quero. E ela me cutucando. Olha, o pastor, ele falou meu currículo, todinho. Olha, uma pessoa assim, assado, que tem essa experiência. Tem alguém aqui? Ninguém levantava a mão. Porque realmente é complexo isso. E eu saí. E aquele dia, o pastor José fez um apelo. Eu não sei dizer para vocês, eu nem sabia o que era apelo, mas eu sei que eu fui chutada lá na frente do altar. Eu não parava de chorar, e veio um, via dois, o culto acabou, eu continuei chorando. O culto acabou, eu acabei me manifestando, hoje eu entendo disso tudo. E aí eu saí como se eu tivesse sido sugada e fui embora para casa. Eu fui embora para casa no banco de trás do carro da minha amiga, deitada. Eu não tinha força. Eu cheguei em casa, eu dormi quase 15 horas. Perdi hora de trabalho, de levar as crianças, eu não tinha força. Quando eu me olhei no espelho, quando eu levantei, eu olhei e falei assim, o que essa igreja fez comigo? Tirou minha alma. Eu estava pálida. Eu falei, eu não quero mais voltar nessa igreja, eu não tinha força. O que eu fiz? Fui para Macumba, na quarta-feira. Quando eu cheguei na Macumba, o Pai de Santo já nem me dava bola. Porque quando você fica, ruim de grana, e eu estava muito ruim de grana, eles não estão nem aí para você. Eu estava lá, trabalhando. Lá do fundo, ele me olhou e falou assim, filha, vem cá. Eu não entrei. Ele disse assim para mim, o que tu fez?
Aí eu, o quê? Você andou em algum lugar? Eu, não. Continuei lá no meu trabalho. Aí ele, filha, você fez alguma coisa? Eu falei, não. Você foi uma cigana? Não. Você foi não sei onde? Não. Você foi não. Saí e continuei lá mexendo nas coisas. E ele de longe me olhava, ele falou assim, você fez alguma coisa? Ah, bobeira! Aí ele, bobeira o quê? Esse final de semana eu fui numa igreja. Gente, igreja católica? Eu não, crente. Botaram a mão na tua cabeça? Era isso, eu sabia. Aí começou a jogar abusos e falava assim pra mim, para com isso, você não sabe o que você fez. Você perdeu seu pai e sua mãe. Aí eu, como assim? Você é filha disso, você é filha daquilo, você não sei do que, não sei do que. Eles estão... E ele me assustou tanto, gente. Ele falava assim, eles te abandonaram. Aí eu vai ver que é por isso que eu fiquei daquele jeito, pálida, doente. Eu estava me sentindo doente, ele é por isso. Aí eu fiquei em crise. E eu falei, gente, agora eu não tenho pai, não tenho mãe, agora eu não tenho nada, agora eu fui naquela igreja, e a minha amiga em cima de mim, célula. E eu falei para ela, não quero nada disso. Passou mais uns dias, eu peguei meu carro e vim. Quando eu vim, que eu morava em Curitiba, que eu virei, veio uma voz, vá na igreja agora. Eu não vou. Que doideira. Mas eu já ouvia vozes, porque eu era da macumba. Eu ouvia vozes, falei assim, Eu não sei te dizer, quando eu vi, meu carro estava no pátio. Quando eu entrei, eu fiquei sentada embaixo de uma árvore, olhando, e o pastor Renato pastor. Pra lá, pra cá, pra lá e pra cá. Falei, vou embora, isso é uma loucura. Saí, botei a chave no carro não pegou. Aí eu voltei para pedir ajuda. Aí eu voltei e falei com ele. Mas eu não voltei para falar para pedir ajuda. Eu falei assim, eu estive aqui na igreja uns tempos atrás, vocês estavam precisando? Ele, sim, filha, nós estávamos precisando. Aí eu, então, aí comecei a falar umas coisas técnicas e ele falou assim, peraí, fica aí agora. Ele foi chamar a pastora Edna, não sei quem conhece a pastora Edna. Ela veio lá no fundo, gritando, daquele jeito expansivo dela. Eu sabia, a gente orou por você, a gente está orando por você há muito tempo. Eu sabia que Deus ia mandar alguém assim. Aí eles, glória a Deus. Eu olhava assim e falei, vocês estão doidos, estão malucos? O que vocês estão falando? Vocês não me conhecem, como vocês me oravam? Me fala um pouco de você. Ele ia falando, ela está aqui, no papel, uma pessoa que conhece isso aqui. Você vai fazer a escola online nossa. E eu olhei aquilo tudo, achei aquilo tudo muito esquisito, mas Deus é Deus. E eu falei com o pastor Renato, mas eu sou da macumba, eu posso ser voluntário, mas não vou deixar a macumba ser voluntária. Aí ele virou e falou assim, não, você vai ser voluntária. Primeiro dia de voluntariado no Rio Mar. Ele falou assim, filha, abre a Bíblia. Oi? Ele, Bíblia? Aí eu não tenho, eu não conheço. Ele, como assim? Uma mulher tão estudada, tão viajada, nunca ouviu falar Bíblia? Eu não, é muito difícil. É um troço pra lá, um troço pra cá. Aí ele falou assim, abre a Bíblia em João. Aí eu, e eu fiquei com vergonha, eu olhei pra ele assim, a ordem alfabética aqui é como? Ele, não é ordem alfabética. Eu, então é o quê? Ele é antigo e novo. Eu, o quê? Ele é antigo e novo. Ele vai ser difícil. Ele fala para ele, vai ser difícil, porque essa menina vai trabalhar aqui. Aí ele fez um desafio. Ele falou assim para mim, você é muito inteligente, porém, se você não vai dar para trabalhar com a gente. Aí eu, como é que é? Eu falei, pastor, você se acha mesmo, né? Você sabe por que o senhor está falando? Eu já fiz tanto curso, já fiz doutorado, já viajei. Você acha mesmo que um livrinho desse aqui vai me impedir de vir trabalhar aqui como voluntária? Vou ler, dá esse negócio aqui, vou ler. Ele não lê João. Deu o livrinho de João. E eu fui para casa, muito nervosa. Porque não dá desafio para mim, não. Não dá desafio. E aí, estava lá um negócio. Ele falou para mim, antes de você ler, você ora. Orar é a mesma coisa que rezar? Ele, não. Eu é a mesma coisa que fazer prece? Ele, não. Você vai descobrir o que é orar. Aí, 3 horas da manhã, eu também não sabia o que significava isso, daquele dia. Eu levantei. Eu sentei, olhei para a Bíblia e falei assim,
eu vou te ler. Só que não era fácil ler. Eu não entendia. Eu não entendia isso. Eu não entendia aquilo. E aí eu vi. Eu vi Mateus 6,6. Fecha a porta do teu quarto e ora. E eu vou tentar orar. Primeira vez que eu tenho que orar, eu fiz assim. Senhor. Assim mesmo, né? Então, vou orar. Deve ser alguma coisa que eu já faço. Aí eu fui pro Google. Como que se ora? Aí, às 3h pouco da manhã, aí veio a música do Leandro Borges. Fecha a porta do teu quarto e ora. Não vai pro Facebook, ora. Fala do teu pai, tudo que você está sentindo, ele é teu pai. Vou tentar fazer isso dessa música. Eu botava a música. Quando eu vi, eu estava no chão. E quando eu vi, Deus falou comigo. E eu achava que Deus falava com todo mundo, né? E Ele falou muitas coisas para mim. E Ele deu uma ordem. Amanhã você faz a melhor comida para suas filhas, dessa forma que a partir de hoje eu estou tomando conta da tua vida. E eu estava numa situação bem ruim mesmo, financeira. E aí eu me lembro que eu fiz um macarrão com salsicha, mas eu enfeitei um prato de salsicha com um tosse tão lindo. E a gente brindou, e elas não entenderam nada. Eu falei, eu só estou ouvindo Deus. Por que você não ouviu os espíritos? Eu acho que eu estou ouvindo Deus. Aí eu cheguei doida para falar para o pastor Renato. Pastor Renato, você não sabe? Deus fala igual os espíritos falam. Ele, não, tá errado. Ele falou isso. Não, porque ele falou isso, eu acredito. Mas não é igual. E aí começou. E aí eu li a Bíblia em um mês. E aí eu comecei a fazer o que hoje é a Unititude. A Unititude hoje é uma plataforma de educação à distância online. Nós temos mais de 20 mil usuários no mundo todo usando. E eu entrei de cabeça nisso. Tão de cabeça que eu não sabia o que ia acontecer. Ainda não sei até hoje o que vai acontecer. Eu vinha para cá e a minha vida foi mudando. Eu tinha alegria de vir para cá. Aí eu ficava no meu trabalho. Só que o que acontece? Meu trabalho foi diminuindo. Porque eu já não tinha mais a mesma pegada de antes. Eu já não conseguia mais falar para as pessoas, fecha os olhos e não pensa nada. Eu já estava assim, respira, gente, agora vamos conectar com o universo. O universo é Deus, vocês sabem, né? Aí um dia, Deus falou uma coisa nessas aulas de meditação e eu falei com uma pessoa, ele falou, Afonso, são seus mentores? São seus espíritos que estão mandando falar isso para mim? Eu não, Deus. Eu falei assim, Deus está falando comigo. Eu me lembro que ela falou assim, caraca, que poder que você tem, hein? Gente, ela está falando com Deus. Eu falei, gente, eu ficava muito confusa com essa história. Deus fala, Espírito fala, aí eu fui entendendo que não era Deus que falava antes comigo e que sim, que Deus estava falando. Eu contei essa história toda porque Deus usa os talentos da gente. E o meu propósito de vida é ensinar. Eu sou professora desde não sei quando, já nem me lembro mais, mas eu fiz o normal, lembra do normal, né? Minha mãe obrigou a fazer normal porque mulher tem que ter uma profissão e tem que ser professora. Eu fui ser professora, então eu já dei aula para todas as áreas que a gente pode imaginar. E eu acabei dando aula na internet. A nossa plataforma ficou pronta 2 meses antes da pandemia. 2 meses antes da pandemia, a gente já estava no online. Quando a pandemia veio, a gente já tinha um estúdio que possibilitou a gente começar a fazer as transmissões. E aí tudo foi para o online. Eu ficava doida em casa, trabalhando para botar tudo online. Porque não era para estar tudo online. Era para ser só um seminário online. E aí foi entrando as coisas, foi algo, não sei o quê. E a gente foi fazendo. E eu entendi assim, que Deus me trouxe antes para fazer a plataforma, para que quando viesse a pandemia, as pessoas não ficassem desassistidas. Elas usassem a tecnologia, porque ninguém queria usar. Eu fazia uma coisa que as pessoas não gostavam. Educação à distância não sei se é bom. E eu ficava assim, gente, eu não vou ficar fazendo uma coisa que ninguém usa. E aí todo mundo foi para o celular, na verdade. Quantas de vocês aprenderam a usar celular na pandemia? Um monte de pessoas foram para o celular, a plataforma estava pronta. E no final
final disso tudo, a história, o desfecho é que o pastor Renato foi recolhido por Deus. E quem vai ficar no lugar dele? Vai para lá, vai para cá. O pastor José entrou na sala um dia e falou: José, você dá conta disso? Olha, a parte de educação não dá, mas assim, a parte espiritual, hoje eu tenho 3 anos de convertida. Aí eu não sei, eu preciso de um pastor para me ajudar. Aí o pastor Felipe é o pastor que é a parte espiritual, e eu sou parte da educação. O que a gente está se transformando hoje? Exatamente no 1º de dezembro, nós estamos indo embora daqui, que a nossa salinha fica ali. O pastor José alugou um prédio para a gente ali e a gente vai se transformar numa universidade cristã. Então, nós vamos ser uma universidade cristã, nós vamos ensinar professores, vamos ter o curso de pedagogia, ensinar as nossas crianças para princípio, nós vamos ter o nosso curso de teologia e nós vamos ter o nosso curso de administração, para que as pessoas aprendam a administrar a empresa com caráter cristão de Deus. Aonde ele vai levar, eu não sei. Né? Eu só sei que essa também foi uma das coisas que Deus me mostrou. Eu falei, eu não tenho capacidade para isso. Fechei os olhos, chorei, e quando eu vi, ele falou, vai ser assim. E assim está sendo. Isso tudo foi em 3 anos. Então, eu não sou uma pregadora, eu sou uma professora. Por isso que eu estou contando a história para vocês. E sendo uma professora, eu escolhi uma palavra hoje, já que é fruto do nosso trabalho. Eu acho que é a palavra mais, não tenho certeza, é a palavra mais lida na Bíblia, que é o Salmo 23. O Salmo do pastor, o pastor do Salmo. Eu conheci um pastor que me mostrou o Salmo 23 de uma forma que eu nunca poderia imaginar. E aí, eu gostei tanto. Pode colocar para mim, querido, eu chamei ele, quando ele me contou a história, eu falei assim, pastor, muita gente tem que ouvir essa história do Salmo 23. E aí, quando eu falar para ele, você coloca, deixa eu mostrar para vocês. Essa é a nossa plataforma. E esse pastor, ele é lá da Sociedade Bíblica. Ele entende muito de salmo. Eu nunca vi uma pessoa entender tanto de salmo. E eu conversando com ele falou para mim que os salmos curam. Eu falei, mas cura o quê? Eu sou muito curiosa, né, gente? E aí, assim, eu não tenho filtro. Eu não tenho filtro. Mas cura o quê, pastor? Ele cura isso, cura depressão, cura angústia, cura. Eu falei assim, cura? E aí eu sento. Qual que é o meu trabalho? Eu sento com essas pessoas. Quando elas vão falando, a minha cabeça vai raciocinando, isso aqui vira um curso. Aí vira um curso, eu falei, vira, e nós montamos um curso que tem 12 aulas dos salmos que curam, que está na nossa plataforma. Só que quando ele gravou o Salmo 23, eu chorava muito. E hoje de manhã, eu ia falar outra palavra e eu entendi que Deus falou assim, não, você vai falar Salmo 23. Então, a nossa palavra hoje vai ser o Salmo 23. Eu tenho certeza que vocês nunca ouviram o Salmo 23, essa é a explicação. Eu digo para onde estava falando, eu não sei muito pregar, eu sei ouvir uma palavra e explicar, porque esse é o dom que Deus me deu. E é por isso que eu sou professora, né? Eu explico tudo. Às vezes a palavra não é minha, mas eu explico. Então nós vamos, abre pra gente, esse é o pastor Marcos, eu acho que é bom. Vamos tirar aqui. Eu vou pedir para você parar, tá, querido? Que aí a gente vai fazer uma reflexão. O Salmo 23 virou o meu predileto. Pode dar um play. Quando eu falar para, tem umas partes aqui. Tem que botar o som. Se você não enfrentar, se você não se sente participante de alguma coisa inteligente, de alguma coisa legal. Tem outra coisa de o pastor José falando isso. Algumas pessoas, não sei se já viram, que a gente apresentou aqui na conferência, mas é quem está. Estica e vai. Vamos lá. Aumenta. Pode ir lá. Olá, querido aluno. Estamos de volta no Uniatitude para estudarmos mais um salmo. Como você está? Está bem?
Está acompanhando bem nossas aulas? Hoje eu quero falar de um salmo muito conhecido. Eu acho que é o mais conhecido. Acho que em todo o mundo o salmo mais traduzido é o Salmo do Pastor, Salmo 23. Olha, a gente já ouviu tanta coisa do Salmo 23, será que tem mais coisa para sair daí? É sempre bom, a palavra é viva, né? Cada vez que você lê a Bíblia, você está lendo um livro novo, porque a palavra é viva, ela se renova. Veja o que diz o Salmo 23, eu estou lendo a Nova Almeida atualizada. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão, o teu cajado me consola. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Amém. Amém. Que coisa bonita. Esse salmo foi escrito por Davi. E quando Davi organiza o saltério, antes de inaugurar o templo, que Salomão construiu o templo, Davi não viu o templo. Tanto que aqui, quando diz casa do Senhor, com letra maiúscula, não está falando do templo, porque ele escreveu esse salmo quando ele era um menino ainda. E quem constrói o templo é Salomão, depois da morte de Davi. E lá em 1 Crônicas 16, 7, conta que foi pela primeira vez, quando a arca chega, que Davi organiza o culto e inclui a música, os salmos na liturgia. E quando Davi organiza o saltério, que é o inário, os salmos são o inário da Bíblia, ele não mexe na linguagem do Salmo 23. Ele mantém purinho, ele mantém aquela linguagem de menino, infantil. Ele não atualiza a linguagem do Salmo 23. E aqui, quando ele diz a casa do Senhor, habitarei na casa do Senhor, ele está falando na presença do Senhor. Ele é um cidadão do céu andando nesse mundo. Mas olha como o Salmo vem. O Senhor é o meu pastor. Normalmente as pessoas dizem assim: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Como se fosse mais alguma coisa além de ter o Senhor como pastor. Mas o Salmo é assim: o Senhor é o meu pastor, ponto de vírgula. Nada me faltará. Para um pouquinho. O Salmo todo já está aqui. O Salmo é... Olha o que ele fala. O Salmo todo já está nesse primeiro estrofe. O Senhor é meu pastor, ponto e vírgula, e nada me faltará. A gente lê isso várias vezes, né? E aí, quando eu estava gravando, né? As pessoas ficam gravando, eu fico ouvindo lá atrás, que Deus quer que eu faça intensivo mesmo, né? Então eu tenho que gravar, eu fico ouvindo todas as aulas de tudo. Aí, eu falei, nada me faltará. Mas quando ele fala nada me faltará, a gente fala isso várias vezes. É o salmo que a gente mais ouve, mesmo quando eu não conhecia o cristianismo, a cultura do cristianismo. Essa frase eu conhecia. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas para mim não fazia o menor sentido. Mas quando ele fala ali que nada me faltará, é nada mesmo. E olha o que ele explica. Ele fala que o salmo ele já poderia parar ali. Ele não precisava nem continuar. E quando ele fala isso, ele até fala assim, repouso, sossego, tranquilidade, tudo isso ele fala no salmo, mas a gente nem percebe. Pode liberar essa parte aí. Eu já podia terminar aqui. O Senhor é meu pastor, conclusão, nada me faltará. Mas ele vem se estendendo. Ele está cuidando de ovelhas. E ele faz uma comparação. Assim como eu cuido de ovelhas, o Senhor cuida de mim. Assim como eu estou para a ovelha, o Senhor está para mim. Ele diz o que é que não vai faltar. Não vai faltar repouso. Ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas tranquilas, águas de descanso. Olha, a ovelha, a dentição da ovelha, ela não tem molares, ela tem cortadores. Então a ovelha só pode comer grama tenra. Ela só pode comer grama verde. Então o pastor é que tem que saber onde tem a grama levar. A ovelha não come grãos, nem palha seca. Pode parar um pouquinho? Verde. Olha só. Quando às vezes as pessoas associam esse salmo, que é o salmo do pastor, e hoje em dia, né, fala, poxa, pastor, às vezes é tão criticado o pastor, né? E na nossa igreja diz que quem tem uma célula já é um pastor. E quando a gente tem célula em casa, eu tenho uma célula de adolescente.
E o que acontece? Você está ali cuidando de todo mundo. Mas ele me explicou depois, a ovelha. Poxa, mas eu sou ovelha? Antes de eu ovelha? Ah, mas não sou ovelha, não. Não, pastor. Mas olha o que ele fala. O pastor, ele protege a ovelha. Porque a ovelha não consegue. Aí eu fui olhar a ovelha, ela é tão delicada. E aí ele me explicou assim, Gisele, se a ovelha ela é cheia de lã. Então, ela tem as patinhas muito fininhas. Ele vai falar um pouco das patinhas mais à frente. Ela está andando. E aí, o pastor vai pegando o cajado e vai fazendo, vem para a esquerda, vem para a direita. Porque se ela ir andando, ela pode cair no rio. E se ela cair no rio, ela morre. Aí morre? Por quê? Porque a ovelha molha, fica pesada, ela afunda. Então, o cajado do pastor é para orientar. E quantas vezes nossos pastores têm essa conotação de dar uma palavra para a gente que a gente não gosta, que a gente não quer. Eu sei do que eu estou falando, porque eu sou meio rebelde, eu tenho que abaixar a cabeça e ouvir. Então, ele dá a direção, né? Então, eu fiquei tão impressionada na verdade. E aí eu já achei que já não era mais ruim ser ovelha. Porque se a gente é ovelha, a gente tem que ter o privilégio de ter pastores. E o nosso Senhor é o nosso pastor. Então nós somos as ovelhas. Aí ele falou uma coisa mais interessante. Ele falou do dentinho da ovelha. Pode ir. E a ovelha não bebe água em água corrente. Por instinto, ela sabe que se ela cair e a lã encharcar, ela vai morrer. A patinha dela não é nem fendida, nem serve como nadadeira. Então a ovelha morre de sede, mas não bebe em água corrente, ela só bebe em água parada. Por isso que o pastor tem que levar o rebanho onde tem águas paradas. E ele diz, ele me faz repousar em pastos verdejantes e em águas tranquilas, águas de descanso. Deus sabe que eu e você precisamos de tranquilidade para resolvermos a vida. Deus sabe que precisamos de sossego, de tranquilidade para tomarmos decisões certas. E Deus sabe que tipo de alimento, de fato, alimenta a nossa alma. Pode parar. Essa parte, olha, do salmo, né? Que a gente passa batido, né? Deus sabe que nós precisamos de tranquilidade. Como é difícil a gente ter tranquilidade. Eu sei que depois de uma idade, depois que a gente aposenta, né? A gente não tem mais a correria do trabalho. Aí eu estava ali sentada e estava assim, Deus, eu tenho um plano de vida. Eu quero ver com 85, 90 anos, mas com independência. Porque eu quero ser a mãe que as minhas filhas vão ficar assim, cadê a mamãe? A outra vai falar assim, não sei. E não a mãe que as minhas filhas vão falar assim, quem vai ficar com a mamãe? Então, desde quando eu tomei a decisão, eu quero ter 85, 90 anos, mas com independência. Eu quero caminhar, né? Então, a gente vai cuidando do presente diferente do que eu cuidei do passado da minha saúde para isso. Só que a tranquilidade, quando a gente para de trabalhar com esse corre-corre que a gente vive no dia a dia, parece que a gente ia ficar tranquilo, né? Mas o que a gente vê é que não é bem assim. Porque você fica intranquilo. Porque a gente sofre por causa dos filhos, por causa dos netos. Inverte o papel, né? Eu vejo isso porque o meu pai fala, filha, eu sou preocupada com você, porque a sua irmã fez um bom casamento, você não fez. Então eu fico preocupada, pai, não se preocupe, porque agora eu tenho um pai, né, que cuida tudo de mim. Agora a ficha dele tem que estar mais calma agora. Eu falei, agora eu tenho um pai. E o marido, se ele quiser, vai vir. Mas por enquanto eu tenho um pai. Aí ele entendeu essa questão da paternidade. Então, a tranquilidade, porque o Salmo fala, ele traz essa tranquilidade para a gente. Não é porque vocês não estão mais ativos no mercado de trabalho, vamos dizer assim, que vocês estão parados, né, gente? Porque hoje eu vejo, como vocês chamam a terceira idade, a melhor idade, trabalhando muito mais até do que a nossa geração, a minha geração e a geração mais nova. São outros papéis que assumiram, né? Então, assim, pela essa tranquilidade que as pessoas acham que a pessoa com mais idade é só tranquila, né? Que não pode sofrer, que não pode gritar, que não
pode ter dia de estresse. Ah, não, mas você é terceira idade. Não, a terceira idade passa por isso tudo. A irmã falou, né? Ah, passei por uma depressão. Jovem passa, criança passa. E a pessoa mais idosa, ou mais experiente, né? Hoje tá tudo, já não tem mais idade, a coisa já está toda misturada, também passa. Só que ele também vai dizer que no Salmo 23, Deus cura a gente disso. Pode continuar. Palavra nova, palavra terra e tranquilidade, sossego, segurança, descanso. Diz ainda, refrigera-me a alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Então ele fala da alma, ele fala aí, ele sossega o meu coração, ele sossega das minhas aflições, e guia-me pelas veredas da justiça, sabe? A justiça vai prevalecer. Qualquer coisa, qualquer calúnia, sabe? Deus vai me proteger. A justiça vai aparecer e é por amor do seu nome, não é por amor do meu nome. É por amor do nome dele. Deus tem um compromisso com o nome dele. Deus tem um compromisso com ele mesmo, de guardar aqueles que nele confiam. Deus tem um compromisso consigo mesmo, de guardar a sua propriedade. Para aí, vamos pensar nessa parte do Salmo? Deus tem um compromisso com ele mesmo. Porque ele diz no Salmo que nós vamos repousar em pastos verdejantes. Olha só, Deus tem um compromisso, não é comigo, é com ele mesmo. Ele falou. E ele não mente. Ele não é homem para mentir. Então, quando ele fala que vai nos dar repouso, tranquilidade, que está dizendo no Salmo, não é porque ele tem um compromisso com a gente, ele tem compromisso com ele mesmo. Olha o poder do nosso Pai. Então, essa frase dele, dessa explicação, é verdade, não tem nada a ver comigo, tem a ver com a divindade do nosso Deus, do Deus Pai. Pode continuar. Sem com a palavra, ele guarda aqueles que se escondem nele. Ele refrigera a nossa alma. Você não vai perder a fome nem o sono. Vai ter sossego interior. E a tua justiça, você não precisa bater boca. A justiça vai aparecer. A verdade vai aparecer. Ele diz ainda, além dessa garantia de ter paz e de ter sossego, no verso 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Para eu estar na sombra de alguma coisa, eu preciso estar perto dessa alguma coisa. O salmista diz, ainda que eu passe tão perto da morte, que ela jogue sombra sobre mim, sabe aquele risco de morte, risco de morrer? Você passou pertinho daquilo, olha, corre risco de vida. Ele pode morrer, mas a minha vida não está na mão da morte. A morte só leva o dia que Deus mandar. A minha vida está na mão de Deus. Então ele diz, Vamos parar um pouquinho. Vocês já tinham pensado nisso, gente? Eu nunca tinha pensado nisso. Mas vocês já tinham pensado que ele fala, ainda que eu passe na sombra no vale da sombra da morte, não tem mal. E explica. É verdade, né? A sombra é algo que te assusta, então está passando a morte. E às vezes eu via, né? Um cristão muito tranquilo com a morte. Tem a tristeza, mas eu vejo tranquilo. Eu vi também o espírita, que eles parecem que é tranquilo, mas eles acreditavam em uma coisa que não existe. Mas eles eram mais tranquilos, mas eles deixavam as coisas para o futuro. No futuro de novo aqui. Não tem mais um futuro de novo aqui, o futuro é no céu. Então essa parte que fala, a gente vai ter a sombra, mas a gente não vai ter medo. Então assim, olha o tanto que esse salmo fala com a gente. Porque a gente fala isso, mas não entende, eu não entendi assim. Vamos continuar, já está quase no final. Uma cirurgia é um perigo. Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A última palavra é do Senhor. A última palavra não é da morte, é do Senhor. E até a morte, quando chega na vida do crente, ela só tem uma função, de colocar para sempre, definitivamente, na presença do Senhor. De onde eu não vou sair nunca mais. Mas ele diz, os meus dias estão nas mãos do Senhor, e de nenhum outro poder, então eu vou temer. Aí ele vai continuando, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Eu fui criado numa igreja que era muito fundamentalista.
Então, que eu tinha o meu pai, ele não sabia ler e escrever durante muito tempo, minha mãe me foi ensinando, mas ele tinha um bom senso. E ele ouvia algumas pregações, ele dizia para mim, eu era criança, ele dizia, filho, eu não sei o que é, mas não é isso. Porque as pregações eram muito bélicas, assim, muito de terror. Os pregadores diziam, Deus quebra a pata da ovelha pujosa. Se você se afastar, Deus libera um acidente. Deus quebra a pata de ovelha para eu não fugir, nem levar os outros. Assim como o pastor. Eu morei em Jerusalém. O pastor nenhum em Jerusalém quebra a pata de ovelha. Porque a pata da ovelha é igual ao cavalo. O cavalo mais caro do jovem, se ele quebrar a pata, acabou. A medicina veterinária não descobriu como consertar a pata de um cavalo. Pode ser um puro sangue árabe. Acaba ali. A ovelha também. Se o pastor quebra a pata da ovelha, ele perde a ovelha. Ela não vai servir nem para sacrifício, porque não pode oferecer animal humano, e nem de compra e venda. A ovelha é tão indefesa que quando o lobo rosna, ela não corre, as patinhas, a perna não obedece. A ovelha é tão medrosa que o rosnar do lobo faz ela parar e o lobo vem e devora. A vara é para bater no lobo. E o cajado, que é assim, trabalha o contrário. Quando a ovelha Gente, olha isso. pastor, Para um pouquinho. Olha isso, gente. Eu não sabia disso. Exatamente a vara é para dar uma batida no lobo. E as ovelhas, né? Porque muitos dizem, porque o pastor pega você pelo pescoço. Pega assim. Pega a ovelha pelo pescoço para proteger. Olha como que o mundo às vezes faz a gente perceber coisas erradas. Quantas vezes, mas você tem que ficar ouvindo o teu pastor. E aí eu estou falando do pastor, não só o nosso pastor, que é o nosso líder espiritual na terra, mas o nosso pastor que é Deus. Ele está falando de Deus. Porque quantas vezes Deus não faz isso com a gente? Né? Às vezes, né? Pega a gente pelo pescoço, tira a gente de uma situação, dá livramento, quando a gente, na verdade, está falando, está tirando, ou está tirando isso que eu queria, essa pessoa da minha vida, ou esse trabalho. A gente não entende, então ele está puxando um cajado. E aí aqui a história, porque a história é aquilo que Davi vivencia. Esse salmo foi escrito na adolescência de Davi. Então Davi vivia com as ovelhas, vivia pastoreando as ovelhas, ai que bom, vivia pastoreando com as ovelhas, e ele tinha esse convívio. Por que ele fala tanto de ovelha? Porque ele ficou o tempo todo ali, vivendo, convivendo com a ovelha, e ele tinha esse cajado. Então ele fala de uma maneira muito simples. Né? Então, assim, trazer isso para o nosso mundo hoje é esse tipo de reflexão. Porque o cajado vai machucar uma ovelha. Eu olhava o cajado e falava, meu Deus, por que esse povo anda com cajado? Eu olhava, né, os filmes, mas agora eu entendo, porque ovelha naquela época era um animal raro e caro. Ela dava leite, ela dava carne, ela dava lã. Um único animal tinha tantas coisas, né? Pode continuar. O que o salmista está dizendo é o seguinte: se eu for atacado, tu me proteges. Se eu cair, tu me levantas. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. É outra figura. A refeição numa família oriental, numa família judaica, uma família rabínica, por exemplo, a sala de jantar é diferente da sala de estar. Inclusive, esse ambiente na planta, antigamente era sala, quarto, cozinha, banheiro. Os hebreus é que colocaram a sala de jantar, porque eles têm que ter. É um lugar onde o hebreu está mais indefeso. Ali não entra arma. Os talheres têm a ponta curva, nada é pontudo. O hebreu tira toda a arma, deixa no outro cômodo, e na sala de jantar ele entra indefeso. Então é a hora que ele está mais despreparado para a batalha. E ele diz: tu preparas um banquete para mim na presença dos adversários. Ele diz o seguinte: até na hora de sentar e comer, eu não vou perder a fome nem o sono. Ainda que tenha uma rebelião contra mim, eu vou comer, eu vou dormir, porque a minha defesa está no Senhor. Ele diz aqui: unge da minha cabeça com óleo e o meu cálice se transborda. Eu fui jantar na casa de um rabino certa vez, a gente levava grupo a Israel, e às quartas-feiras à noite era folga. E o rabino, ele tinha acompanhado a gente, o Hugo, ele disse: vai jantar lá em casa, eu já falei com a minha família do Senhor, vamos lá.
o senhor fala tão bem de Abraão, Isaac, Jacó, e falou de Jesus, a minha família queria ouvir mais. Eu fui, toquei aquela campainha, bati aquela argola de bronze, né? Quando ele abriu, ele botou um gel na minha cabeça. Eu falei, o que é isso? Ele, calma, na sua casa tem 4 perfumes, né? Eu falei, como assim? Ele disse, o pai tem um, a mãe tem outro, o filho tem um e a filha tem outro. Eu disse, normal. Ele disse, aqui não. Aqui cada casa tem um perfume. Então, quando eu passo o nosso perfume em você, é que da porta para dentro você tem o nosso cheiro, é o nosso ritual de boas-vindas. Pode abrir a geladeira, você é um dos nossos. O Senhor Jesus, lembra que ele entrou na casa de um fariseu, e aí ele sentou na mesa, veio uma mulher e ungiu com perfume, e o dono da casa zangou, ficou pensando, ele disse, irmão, uma coisa eu tenho para te dizer. Eu entrei na tua casa, tu não me deste água para os pés, um beijo no rosto e óleo da cabeça. Ele esqueceu o ritual de boas-vindas, de dizer para Jesus, da porta para dentro, você é um dos nossos. É natural ver Deus fazer isso. Por isso Davi disse, na casa de Deus, eu tenho o cheiro de Deus. Gente, olha isso. Na casa de Deus, vou falar um pouquinho. Se a gente entender o costume, né, judaico, hebraico, e na casa de Deus, eu tenho um cheiro de Deus. Não, nossa, olha como é, né? Porque ele vai na casa da pessoa e é ungido. E como que Davi foi escolhido o rei de Israel? Eu não sabia o que te dar. E assim, eu tinha vários presentes na época. Eu falei assim, aí depois você vai viajar. Eu sabia. Nem te conheço nada. E aí ele te trouxe um óleo de perfume. Gente, é o cheiro de velho. Eu vou ter que passar, vou ter que abrir. Nada por acaso. Eu vou ter que abrir aqui, ó, no meio da pregação. Professora pregadora. Gente, olha, rosa de xarope. Olha o cheiro. Bichinha. Abençoada. Gente, olha aqui, ó. Olha isso aqui. Eu não tenho isso em casa, muito obrigada. Eu tô tão... Ai, nossa, muito especial esse presente. Tem significado. Olha, gente, eu ainda não fui lá, mas lá eu não vou. Já fui em outros campos, mas lá eu não vou. Mas isso eu fiquei tão impressionada de ter. Então, assim, na casa do Senhor, eu tenho um cheiro do Senhor. E onde é a casa do Senhor? Na igreja do Senhor. Ou na nossa casa, onde a gente abre a porta para dizer as nossas células, é a casa do Senhor. Então, isso ficou. Aqui realmente cada um tem um cheiro, né? Não tem cheiro. Ai, gente, qual passeio pra vocês sentirem cheiro? É uma coisa que tem lá, e assim, você passa pelos campos e você não sente o óleo da rocha. Olha, que nada é coincidência, né? Jesuscidência. Olha como é bom. O versículo que fala, unges a minha cabeça com óleo, seu cálice transborda. Exato, ele vai falar isso aqui. É a continuidade, porque existe um motivo. A gente tem que entender assim, Davi falou isso tudo por causa de experiência. E ele vai explicar por que transborda. Pode continuar, ele vai falar exatamente isso. Ele me conhece. Eu sou um deles. Eu tenho o cheiro de Deus. Deus olha para mim e me unge. Aí jantamos, falamos de Jesus lá na casa do Hugo. Quando acabou a refeição, ele disse, reverendo, a gente sempre termina com um suco de uva. A uva é aqui do quintal dele. Ele vai falar isso que você é o falou. nosso ritual. O senhor participa, claro, o ritual, estou dentro. Ele colocou o vinho, o suco de uva, na taça de todo mundo. Quando chegou na minha, ele entornou. Eu falei, entornou, ele não deixa. Na nossa cultura, nós entornamos a taça da pessoa mais ilustre da mesa. Foi isso que Davi disse. Ele sabia como Jessé, seu pai, recebia parentes e amigos próximos. O ritual de transbordar nunca leu, meu cálice se transborda. Ele falou, na tua vida não tem salvo. É o ritual de boas-vindas de dizer, na nossa mesa você é o mais ilustre. Davi disse isso. Deus unge a minha cabeça com óleo e transporta o meu cálice na mesa dele. Na mesa de Deus, eu sou considerado ilustre. Ele transborda o meu cálice para dizer, aqui você é ilustre. E ele termina o salmo dizendo, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Isso é, eu não vou correr atrás de bondade e misericórdia, é o meu rastro. Eu vou passar e vão dizer, aqui passou uma pessoa boa e misericordiosa. Por onde eu passar, essas qualidades vão me seguir.
porque Deus vai me tornar gente boa nesse mundo. Eu sou cidadão do céu, andando nesse planeta. Sabe? Quando você volta a casa, o Senhor te protege. Se você cair, Ele te levanta. Na casa dele, Ele unge a tua cabeça com óleo, você tem um cheiro. E na mesa dele, você é luz, o teu cálice se transborda. Deus te abençoe. Espero que esse salmo... Né, viu? Eu sou muito empolgada com isso. Mas... Tem muita coisa bonita para Deus te ensinar e para acontecer na sua vida. Até o próximo. Olha, Gilson, quem já tinha visto essa explicação? Não é bonita? Não faz sentido? E aí eu fiquei, ele gravou outros também, Salmo 91, depois até falo com a Jaque que a gente pode passar todos os salmos aqui, marcar de vinha, a gente faz esse bate-papo. Então são 12 salmos, ele explica os 12, 91 então é de chorar, o 127 a gente chora mais ainda quando ele explica. Mas o que eu queria dizer? Assim, o salmo mais lindo do mundo, um salmo pequenininho. A gente lê, só que a gente não consegue ir lá no local. Quem foi em Israel, né, já tem uma visão do que acontecia. Mas olha, foi escrito por Davi, menino, há tantos anos atrás. E aí, a nossa missão, o vídeo dá para passar, o vídeo final? Aí, o que a gente faz? Hoje eu sei que eu ouvia muitas pessoas falar assim, qual o seu propósito? Aí, meu propósito é criar as minhas filhas. Criar as minhas filhas, sim, claro. E tem até um adendo que eu falei delas, né? Mas eu não contei a história mais emocionante, que foi quando elas vieram para a igreja a primeira vez, elas entraram no Kids, e durante a minha vida toda, a gente teve uma babá, que era uma senhora que trabalhou com a minha mãe, e ela veio morar comigo quando soube que eu estava grávida de gêmeos e estava com depressão, tive pré e pós-parto, né? E ela veio cuidar das gêmeas. Ela só veio ficar 4 anos comigo para aposentar. Ela foi embora tem 2 anos. Ela ficou até os 11 anos, ela voltou para a terra dela. Mas virou, era minha mãe das meninas também. E ela era evangélica. Mas ela não falava muito porque, né, eu não gostava, nem quando ela botava louvor. Mas ela dormia no quarto com as meninas. E ela cantava, Bem-vindo João, Marquinha. Ela cantava essa música e cantava outras músicas. E uma das minhas filhas ia para o quarto para ela contar a história da Bíblia. Eu não sabia nada disso. Acontecia na minha casa, eu não sabia nada disso. E ela ficou muito feliz quando eu comecei a vir na igreja. E depois de muito tempo que ela me contou. Porque naqueles momentos de separação, aquelas brigas horríveis que eu tinha com meu marido, aquelas confusões todas, ela saía de casa e levava as crianças, para as crianças não verem. E ela falava assim, eu não aguento isso, porque isso me remete ao passado que ela sofreu também. Então ela falou, vejo acontecer com você o que aconteceu comigo, eu vou embora dessa casa. Aí, o que eu podia fazer? Aí ela ia orar. Eu sei disso agora, na época eu não sabia. Ela disse que ela ia orar e Deus falava assim, você só vai sair daqui quando as 3 estiverem na minha casa. E ela não via essa possibilidade, porque eu não gostava de crente de jeito nenhum. E aí ela ficava. E aí o dia que eu comecei a vir na igreja, aí sabe como é crente, né? Aí ela já começou a falar com a menina que tinha me levado, as duas já começaram, aí a outra já começou e eu não sabia, e era oração, e guerra, eu não sabia o que elas estavam fazendo, tudo secreto. Elas se reuniam, oravam, e aí Deus agiu. Aí essa minha mãe falou, olha, vamos levar suas filhas, as minhas filhas de prontidão no celular. A gente quer ver, mãe. Imagina 2 crianças chegando numa igreja desse tamanho, com kits desse tamanho, elas entraram. E fechou a porta. E na hora que eu saí, eu já estava vindo na igreja, mas estava assim. Quando eu fui pegar, a professora falou assim, a tia, quem é mãe das gêmeas? Aí eu, já aprontaram, né? Porque as 2 elas aprontam mesmo. Quando elas, não é isso não. E a Bá estava com a gente, a Bá tinha uma Bíblia na mão. Ela falou, não foi isso que aconteceu. Aí a Bá, o que aconteceu? Então, elas choraram no altar e falaram que elas queriam falar o que Deus estava falando para elas.
E começou. Aí eu já achava, começou falando com elas. Eu era meio assim, sem me acreditar. Aí ela, mas o que foi? Elas vão contar para vocês. Aí eu fiquei esperando. Foi um momento que eu, como mãe, senti uma coisa. Não foi ruim, mas foi um ciúmes. Elas vieram correndo as duas. Principalmente a Jade, ela, mãe, você não sabe, Deus falou comigo, eu preciso contar o que ele falou. E ela gritava, né? Eu olhava assim, ela, mas não vai ser para você, tem que ser uma pessoa que entende a Bíblia e você não entende. Aí doeu, né? Elas foram correndo para baixo. Abaixo, como? Lindo, ai, fala as duas, papai, ela, o que Deus falou? Finalmente vocês chegaram nessa casa. As duas falaram que Deus falou, finalmente vocês chegaram na nossa casa. E elas tinham 9 anos, 9 para 10, que elas acabaram de fazer 13. As duas são líderes de célula, eu tenho 17 crianças lá em casa, são elas que comandam a célula. Né? E a Jade é essa criança que gosta de orar. Então, isso foi uma coisa que impactou muito, né? E o nosso trabalho aqui no estúdio, elas vivem aqui na igreja, elas fazem um trabalho da escola aqui na igreja e elas acham que a igreja é a casa delas, gente. Elas vão ali atrás, elas vão para baixo do palco, elas trazem os amigos, elas vão entrando. Agora elas já estão mais mocinhas, então elas já estão mais assim. Mas a igreja para elas é a extensão da casa delas. E é muito suave. E eu olho isso e falo, Deus, sou o Senhor mesmo, porque eu falo tanto de crente, olha eu aqui, crente. E trouxe muita gente. A minha família está se convertendo em peso, né? Todo mundo vai se convertendo. E hoje, para a gente finalizar, o que a gente faz? Aí eu ouço essas coisas, a gente põe assim na internet, mas aí eu sou incomodada. Eu também quero que jovens ouçam isso. Então a gente fez um filme que não vai ficar tão assim do jeito que ficou na conferência, porque esse filme é para jovens ver com aqueles óculos, sabe, assim, de 3D, mas é imersão, mas vocês vão ver. Aí o que a gente fez? A gente pegou todo esse salmo, a gente criou outro roteiro, uma outra forma de mostrar, e dessa forma é mais fácil para a gente. Mas o pastor Marcos também, quando ele fala, é fácil expor. Então o que eu penso? A palavra de Deus, ela tem que ser colocada de uma forma para todo mundo. Essa plataforma, tem uma moça aqui na nossa igreja, não sei se vocês conhecem ela era tetraplégica. Ela sofreu um acidente, ela fica naquela cadeira. E ela queria se batizar. Só que para batizar tinha que fazer um curso, ela não conseguia vir. Quando o curso foi para a plataforma, ela, no tablet dela, ela fez um curso de batismo com um dedo. Aí ela se batizou e ela faz todos os cursos da plataforma da Atitude. Ao dia que eu descobri isso, eu falei, você vai fazer um curso de ser seminarista? Ela está fazendo seminário com um dedo. Ela põe um tablet aqui e ela fica com um dedo. E é uma das melhores alunas. E ela disse que ainda vai ser tutora, professora online, lá com o dedinho dela. Aquilo é o quê? É fruto do trabalho, da capacitação que Deus me deu, porque eu quis sair da área de educação várias vezes na minha vida e nunca consegui sair. Eu podia ter sido engenheira, mas eu fui ser professora. Aí quando eu vi o meu salário, eu olhava para o salário das pessoas que eram engenheiras, olhava para eu vou sofrer com esse salário. Mas ok, eu amo o que eu faço. Então Deus pegou aquilo tudo e trouxe aqui. Vamos passar a fechar para a gente encerrar? Aí o que a gente fez? A gente fez um outro filme com essa história de uma outra forma. Ficou bem bonito. Vamos lá, vamos ver esse filme do Salmo de outro jeito. Não, aí é o som. Ele vai colocar. Isso aí foi quando a gente fez na sala, a gente fechou essa sala toda aqui, colocou, algumas pessoas vieram ver, aí tinha esse aviso. No começo tem esse chiado mesmo, é no próprio vídeo.
Para formar o coordenador sempre cultural. Não. A vida do tá? Tá dando problema no som. Aumenta um pouquinho. Não sei por quê, que o som não era para dar problema, a imagem não é. Você consegue ajustar aí? Ele vai tentar. O que a gente faz? A gente tentou fazer dessa forma para que os jovens também tivessem interesse. Então é isso que a gente tem feito. A gente tem várias coisas dentro da Atitude. Eu tive aqui há 2 semanas atrás, porque o meu pai entrou no Instagram. E ele está com muita dificuldade. E eu dei muito tempo aula para quando as pessoas queriam entrar no computador. A minha mãe queria entrar no computador, não sabia e tal. Minha mãe já morreu, aí tinha um CUT e tal. Aí eu vim procurar. Eu falei assim, olha, eu fiz um curso, deu muito certo. Eu fiz um curso para pessoas que têm dificuldade. Quando eu fui ver a aula, as pessoas eram mais velhas. E aí eu fiz um curso lá de um dia de como mexer no Instagram. Foi um sucesso tão grande que eu falei, vamos ver se a gente faz também para o pessoal da terceira idade, curso. Aí eu vim fazendo essa proposta, porque só o que eu sei fazer, é ensinar. Então eu tinha essa proposta, mas eu estava aqui, depois a gente vê com a Jaqueline, se vocês quiserem a gente marca um dia, a gente vem aqui e passa as outras aulas, são 12 aulas desse aqui, acho que vocês vão gostar muito. Então esse tem os outros salmos, outra explicação, acho que não vai dar para passar no vídeo, mas é a mesma explicação, só que o vídeo fica mais bonito, é mais para o jovem. Aí o jovem olha aquilo com aquela música. Então, assim, o que eu penso? Ensinar nessas plataformas digitais é alcançar o mundo. A gente tem alunos de tudo quanto é canto, tem alunos de Portugal e a nossa igreja está evoluindo. Então, assim, por que eu conto essa história? Porque, de fato, eu não sou pastora, eu não tenho o dom da pregação, eu olho, meu Deus, como que... Mas eu tenho o dom de falar pra caramba, ser professora. E é isso que eu tinha para contar assim, hoje para vocês, do Salmo 23. Eu espero que vocês lembrem disso, principalmente essa última frase, que para mim é a mais impactante, que eu anotei aqui. Na casa de Deus, eu tenho o cheiro de Deus. Deus olha para mim e me unge. Quando ele unge o óleo dele. Então, eu agradeço pelo tempo, pela paciência. Se você assistiu esse vídeo e foi abençoado, eu quero te dizer uma coisa muito legal. Nós temos muitos outros conteúdos que podem abençoar a sua vida. Assista mais um vídeo conosco, siga o nosso canal e desfrute de muita coisa que pode potencializar sua vida financeira, sua vida emocional, sua vida familiar, sua vida profissional, sua vida com Deus. Conte conosco, estamos juntos.